Olá, alunos, beleza? Algumas recomendações sobre a avaliação diagnóstica de entrada, correto? Vamos passar todas as questões e vamos trabalhar algumas habilidades, correto? A primeira questão. Observe a operação apresentada no quadro. 14,7 vezes 7. Você vai fazer uma conta de multiplicação, uma conta de vezes, como a gente costuma falar, né? 14,7, você vai colocar o 7 abaixo, colocar o sinalzinho de vezes, e aí você vai fazer a continha normal, 14,7 vezes 7. A segunda questão. Em um torneio de voleibol em uma cidade, cada equipe que obtém uma vitória conquista 3 pontos. Nesse torneio, se a equipe perde ou empate, ele não perde nada. Se perder ou empatar o jogo, não perde nada. E não conquista nenhum ponto. O gráfico abaixo representa os pontos conquistados pelas 4 equipes mais bem posicionadas no torneio. Então nós temos o Oceano, que é o nome da equipe, com 45, o Montanha com 39, o Estrela com 36 e o Búfalo com 30, tá? De acordo com as informações, qual foi a quantidade de vitórias obtida pela equipe que conquistou a maior quantidade de pontos nesse torneio? Você vai fazer uma conta tranquila aí, tá? Não esqueça que são 3 pontos cada partida. Você vai ver a equipe que fez maior quantidade de pontos e vai fazer a resolução aí, correto? A terceira questão. Observe os números no quadro abaixo. 117 menos 109. Faça a conta. 192 menos 111. Faça a conta. Qual desses números é menor? Você tem a desculpa. 117 é um número. Menos 109, outro número. 192, outro número. Menos 111, outro número. E eles querem saber desses 4 números, quais que são, qual que é o menor. Não esqueça que quando são números negativos, você tem que pensar que os maiores números negativos são aqueles que estão mais próximos de zero. Ou seja, o menos 1 é maior do que o menos 2. Pense nisso e faça a sua avaliação. Passando para a questão número 4. Observe o desenho abaixo. É parte de um quadrilhamento composto por triângulos equiláteros. Lembre-se que o triângulo equilátero, qual que é o triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que todos os ângulos internos, né, eles têm o mesmo valor, e os lados também, todos eles possuem o mesmo valor. Nesse desenho, o ângulo destacado em cinza, né? Então, primeiramente, você vai ver qual que é o ângulo interno, aquele que vai, ou você vai somar os dois ângulos, lembrando que todos os ângulos aqui, eles são iguais. Exercício número 5. Observe o problema representado no quadro abaixo. Jorge comprou uma caixa de bombons contendo 24 bombons. Deu um quarto deles para sua irmã. Assim que abriu a caixa, quantos bombons sobraram nessa caixa após Jorge dar esses bombons para sua irmã? Tá bom, aí ele coloca 4 tipos de resoluções, né? Um quarto de 24, você faz 24 dividido por 4 dá 6, depois você pega 24, tira 6. Resolução 2, 3 quartos de 24. No primeiro, sinceridade, faça a continha e você vê o resultado, tá? O primeiro fica a diferença de 24 menos 6. O segundo, 8 vezes 4, que são, aí você vê quanto que dá. No terceiro, 6 vezes 3, você vê o valor que dá. Multiplicação, a última resolução 4, 6 vezes 1. Vê o total que dá e você vai ver qual dessas 4 resoluções estão corretas, tá? Logicamente tem 2 corretas, que todas as respostas falam de 2 corretas. Aí nós temos o exercício 6.
Exercício 6. Para organizar o armário de Luana, sua mãe colocou cada um dos 15 pares de sapato em caixas que tinham o mesmo tamanho e a mesma cor. Desses pares de sapatos, 10 eram sociais, 2 esporte e os demais eram sandálias. Quando Luana viu a organização, decidiu identificar cada caixa pelo tipo de sapato que tinha. Para começar, ela pegou uma caixa aleatória e colou a primeira etiqueta de identificação. Qual a probabilidade de da primeira caixa que Luana pegou, obter um par de sandálias? Lembrando, 10 sociais, 12 esportivos e os demais sandálias. Lembrando que ela colocou 15 pares nas caixas, correto? Tranquila essa questão, correto? Boa sorte aí. Observa, sétima questão. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. 8 sobre 15 dividido por 2 sobre 7. Qual o resultado dessa operação? Lembrando, quando nós fazemos divisão de frações, nós podemos copiar a primeira fração, 8 sobre 15, né? E nós vamos fazer vezes. Vezes mais a segunda fração, aqui é 2 sobre 7. Você vai inverter, você vai colocar 7 sobre 2. Então, você vai fazer 8 vezes 7 e 15 vezes o 2. E você vai encontrar o valor. Oitava questão, passei um pouco adiantado aí, tá? Observe abaixo, ponto M destacado é uma reta numérica que foi dividida em partes iguais. Bom, você vai encontrar o valor do ponto M. O ponto M ele está entre 18 e menos 6, mas você tem que saber, 21, 18. Está indo de quanto em quanto? Você vai colocar os valores nesses risquinhos, né? Nesses riscos perpendiculares à reta, né? Que cortam a reta, coloca os valores de todos eles, sem pressa, tá? E você vai encontrar certinho o valor que está no lugar do letra M. Uma prova bem tranquila, viu, gente? Questão 9. Agora chegamos na questão 9, né? Marisa deseja montar um mosaico utilizando peças de cerâmica com formatos de polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles que eles possuem os lados da mesma medida e os ângulos também. Para montar esse mosaico, ela escolherá apenas 2 tipos de peças, de maneira que consiga preencher completamente uma superfície usando peças inteiras. Observe abaixo os pares de peças que estão disponíveis para fazer esse mosaico, todas com a mesma medida de lado. Bom, peças 1, peças 2, peças 3, Qual desses pares de peças Marisa poderá construir o seu mosaico? Lembrando que ela vai escolher 2 tipos de peças, beleza? E aí você vai ver esses 2 tipos aí, quais que se encaixam melhor, tá? Para ela fazer o mosaico dela. Que se ela pegar, por exemplo, umas peças grandes, aí vai sobrar algumas lacunas no meio, beleza? Questão 10. Jorge foi ao supermercado e comprou 4 pacotes de bala, contendo 10 balas em cada. 4 pacotes de balas, contendo 10 balas em cada. Dá para você ver a quantidade de balas aí, né? Ao chegar em casa, Jorge pediu para que seus filhos representassem a quantidade total de balas que ele comprou, utilizando alguma expressão matemática. As expressões que cada um de seus filhos representou estão apresentadas no quadro abaixo. Olha, o Igor fez 4 vezes 10. A Maria fez 4 mais 10. A Júlia fez 10 mais 10 mais 10 mais 10. E a Vitória fez 10 dividido por 4. Faça a conta primeiro lá em cima, tá? 4 pacotes com 10 balas cada. Aí você vê quantas balas que deu. Aí depois você vê o resultado dessas contas, do Igor, da Maria, da Júlia e da Vitória. Dá para você responder numa boa, correto? Questão número 11. Um professor de natação quer utilizar uma das raias flutuantes da piscina
para montar uma atividade para os seus alunos. Nessa atividade, 2 alunos saíram ao mesmo tempo, de um mesmo ponto dessa raia, cada um em direção a um lado da piscina. Observe no desenho abaixo a piscina que tem borda retangular e a indicação dos 2 lados da borda dessa piscina que o professor pretende utilizar nessa atividade. Então, nós temos a piscina, tem o lado 1, o lado 2 e a raia, né? Que vai lá de um lado da piscina, né? Indicados os 2 lados da piscina, pretende utilizar, né? Observe, o objetivo desse professor é que, nadando em linha reta, esses alunos nadem a mesma distância até atingirem seus respectivos lados da piscina. Com esse objetivo, o ângulo formado entre a raia e o lado 1, a raia e o lado 1, tem um risquinho entre a raia e o lado 1, né? Tem uma circunferência, um pedaço de circunferência colocado aí, que faz-se o ângulo, né? Então, ele vê como que ele cortou esse ângulo, tá? Ver o ângulo todo é como se a raia ficasse no meio, fosse uma bissetriz, e você vai saber quanto que vai dar metade do ângulo todo, correto? Bem fácil também. Próximo exercício, Gustavo foi a uma sorveteria comprar um açaí no copo, que é montado de acordo com o combo escolhido pelo cliente. Ele escolheu o combo de açaí no copo com uma opção de calda, uma fruta e uma de complemento. Essa sorveteria oferece 2 tipos de calda, 3 espécies de frutas e 5 opções de complemento. Com o combo escolhido, Gustavo tem quantas opções diferentes de montar esse açaí no copo? Preste atenção nesses números, 2, 3 e 5 opções, né? 2 de calda, 3 de frutas e 5 de complementos, né? Quantos tipos de sorvetes diferentes, né? Ele pode pegar com esse açaí no copo. Lembrando, o açaí é único, tá? Considere a equação, menos x mais 4y é igual a 0. Qual é a representação gráfica dessa equação? Lembrando, nós temos 2 incógnitas, é uma equação do primeiro grau, e você vai ver 2x mais 4y é igual a 0. Você pode ver onde que é esse gráfico, onde ele corta a linha do x e a linha do y, beleza? E você vai ver qual que é o gráfico perfeito para responder a 13. 14. Um professor, durante uma aula de reforço para 4 alunos, desenhou o quadrilátero na malha quadriculada abaixo, informando que, pela definição desse quadrilátero, o triângulo PQT. Então, nós temos o triângulo PQT, que é esse que fica de um lado aí, e QRT. QRT, ele fica um pouco abaixo, o RST também fica abaixo e o PST fica em cima, né? 2 em cima e 2 embaixo. Em seguida, esse professor solicitou que cada um dos seus 4 alunos analisasse o desenho e formulasse uma conclusão diferente a respeito dos elementos desse quadrilátero. Observe, esse quadrilátero é lindo, tá? As 4 conclusões que surgiram foi: Gustavo, o segmento PQ e SQ. Procure o segmento PQ e o SQ e você vai ver se eles são congruentes, beleza? Yasmin, os ângulos RSP e PQR são suplementares. Suplementares é quando a soma dos ângulos é igual a 180 graus. O Lázaro, o segmento PT e RT são congruentes, assim como os segmentos ST e QET. O Otávio, o quadrilátero é um quadrado? Para ser um quadrado, ele tem que ter os ângulos todos de 90 graus, tá? Beleza? Vê qual dos alunos formulou uma conclusão válida
a respeito dos elementos. Responda apenas um aluno, tá? Tá bem fácil também, beleza? Questão 15. Gustavo fez todas as provas e trabalhos escolares de geografia do quarto bimestre de 2019 e obteve as seguintes notas: 92, 88, 76, 88 e 66. A nota bimestral de cada disciplina na escola do Gustavo corresponde à média aritmética de todas as notas obtidas pelo aluno no bimestre. Qual foi a nota bimestral do Gustavo em geografia no quarto bimestre? Beleza. Então você sabe as notas que ele tirou, tá? Quantas notas foram? Certo? Você vai fazer a média dessas notas aí. Vê a quantidade de notas que tem e aí você vai conseguir encontrar a nota do Gustavo. Questão número 16. Durante uma festa de casamento foram servidos 3 tipos de bebidas: suco, refrigerante e água mineral. 3 tipos de bebidas. Os organizadores dessa festa contabilizaram que foram consumidos 16,85 litros de suco, 13,9 litros de refrigerante, 3,75 litros de água. Qual foi a quantidade total de bebida consumida nessa festa de casamento? Bom, você vai somar essas quantidades aí, são números decimais, tá? Não esqueça de colocar vírgula embaixo de vírgula para você ter sucesso na sua conta, senão você vai errar. Bom, 17. Um grupo teatral infantil realizará a apresentação de uma peça composta por 40 meninos e 60 meninas. Após essa apresentação, será feito um sorteio de uma cesta de chocolate para um dos participantes desse grupo. Lembrando, quem são os participantes? São os meninos e as meninas, não é os meninos ou as meninas. Vê quanto que dá, 40 meninos e 60 meninas, quantos alunos que vão ter. Qual a probabilidade de uma menina ganhar esse sorteio? Nossa, nem está irredutível aqui, tá perfeita essa questão, muito fácil, tá? A quantidade de meninas, e quantos alunos tem ao todo? 18. Camila foi a uma loja de roupas e gastou R$630. Desse valor, Camila, ela gastou 630. Ela gastou 90 com blusas, 60 com cintos, 120 em uma calça. E o restante do dinheiro comprou 2 casacos que custaram o mesmo preço. Quanto que ela pagou cada casaco? Beleza, ela tinha 630, então o que você vai fazer? Você vai ver quanto que ela gastou em dinheiro, comprando a blusa, cinto e a calça. Aí você vai ver quanto ela gastou. O que sobrou, ela comprou 2 casacos, beleza? E aí você vai ver quanto custou cada casaco. 19. Para um trabalho de escola, Gustavo recortou em uma cartolina 3.300 centímetros quadrados de área de uma figura com o formato de um retângulo e um triângulo justaposto. Observe no desenho abaixo a representação dessa figura com a indicação de algumas de suas medidas. Nós temos aqui um retângulo e um triângulo sobre, tá? Quantos centímetros quadrados sobraram dessa cartolina após Gustavo recortar essa figura? Bom, tá bem tranquilo porque nós temos a base e a altura do retângulo. Nós temos do triângulo, então você vai fazer a área do triângulo. Guarda o número. Você vai fazer a área do triângulo em cima, que tem aí também tem a base, inclusive a mesma do retângulo, né? E tem a altura. Você vai fazer a base vezes a altura, dividir por 2, aí você vai achar a área do triângulo. Aí você vai somar as duas áreas. Aí você vai ver que número que vai dar. Lembrando que ela comprou 3.300 centímetros quadrados. Aí você vai subtrair e você vai encontrar o valor do quanto que sobrou. Observe a operação no quadro abaixo. Menos 47 mais 96. Menos, podemos falar que é negativo, né? O que é negativo? Chora, chorar é negativo, tá? E 96, ele é positivo, sorria é positivo.
Então você tem 47 motivos para chorar, mas você tem 97 motivos para sorrir. Quantos motivos você tem a mais para chorar ou para sorrir? Aí você vai encontrar. E quantos motivos você tem a mais para sorrir do que para chorar? Aí você vai ver que a continha tua aí, que número que vai dar, beleza? 21. Juliano começou a trabalhar em uma empresa provedora de internet e por isso promoveu uma pesquisa entre 100 pessoas do seu bairro, 100 pessoas em seu bairro, para saber qual era o principal dispositivo utilizado para ele acessar a internet. Beleza, então nós temos aqui 52 pessoas, o celular. O tablet, 10. O computador, 25. A televisão, 2. E o videogame, 2. Além dessas respostas, 9 pessoas alegaram não possuir acesso à internet. Que pena. Qual gráfico permite a Juliano melhor observar a proporção das pessoas dessa pesquisa que indicam os tipos de dispositivos usados para acessar a internet? Então, nós já vimos aí, outros dispositivos, além do tablet, computador, celular. Quais são os outros dispositivos? São televisão, videogame, né? Então, você vai ver qual gráfico aqui que mais combina, certo? Questão 22. Observe as dimensões marcadas da planta baixa de um terreno adquirido pela prefeitura de uma cidade, onde será construída uma área de lazer com uma quadra poliesportiva. Bom, aqui tem as dimensões do terreno, né? Nós temos embaixo aqui um trapézio e em cima nós temos um triângulo retângulo. Essa quadra ocupará 900 metros quadrados desse terreno. Na parte restante será construído um parque. Qual será a medida da área do terreno em metro quadrado destinado ao parque? Beleza, você vai achar a área do terreno todo. A área de um trapézio, procure a expressão, se você não encontrar a fórmula, tá? Procure a fórmula, substitua os valores. Aqui você tem, você tem uma base menor, uma base maior e você tem a altura do trapézio. E lá de cima do triângulo retângulo, você vai achar a área dele também. Ou seja, vai fazer base vezes a altura dividido por 2. Esse 50 você não vai usar no triângulo, você só vai usar ele no trapézio. E aí você vai achar a área total. Achou a área total? Você vai subtrair a área que vai ser ocupada pela quadra. Aí sobra o que deu, fica sendo do parque. Bom, o professor Rodrigues colocou no quadro o desenho abaixo e pediu para que seus alunos escrevessem alguma observação sobre o ângulo P, ângulo Q e ângulo R do triângulo formado entre as paralelas e as transversais. Paralelas é aquela reta de cima e as transversais são aquelas que cruzam. No caso, elas cruzam na primeira reta, né? Na primeira reta nós temos 3 ângulos aqui, né? Lembrando que somados são ângulos suplementares, por isso que se coloca aqui embaixo. P mais Q mais R é igual a 180. Bárbara escreveu que P mais Q mais R é igual a 360. Fabrício escreveu que P mais Q mais R é menor que 180. E Denis escreveu que P é igual a P mais R. Apenas um desses alunos escreveu a observação certa. Você vai só verificar e responder. Esse quase não precisa fazer conta, tá? Mas é tranquilo. Exercício 24. Laura montou sacolinhas surpresa para distribuir aos seus convidados em uma festa de aniversário. Em cada sacolinha, ela colocou vários doces e um apito colorido. Laura montou 8 sacolinhas com apito na cor amarela, 5 com cor verde, 4 azul e 3 vermelho. Qual a probabilidade de o primeiro convidado que irá receber uma sacolinha surpresa ganhar um apito da cor vermelho? Quantos vermelhos tem? Tantos. Quantos tem ao todo?
entre somados o amarelo, o verde, o azul e o vermelho. Quantos que tem ao todo, beleza? Então, você vai ver a probabilidade. Aqui, acho que você vai ter que fazer uma irredutível, tá? A reta numérica abaixo está dividida em intervalos de mesmo comprimento. 0,2, pam, pam, 0,8, pam, 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 1,8. Nessa reta numérica, o ponto R está representado qual número? Que será a reta R. E a 26 é a última, né? 26 considera a equação linear y menos x mais 2 é igual a 0. Aqui nós temos a linha do x, é essa deitada, tá? A linha do y é aquela em pé. Vê qual que se encaixa melhor nessa equação do primeiro grau, ou equação linear, correto? Façam a prova, a avaliação de entrada, né? Avaliação diagnóstica de entrada. Você não tem muito prazo, mas esse vídeo é para te auxiliar a fazer uma coisa bem feita. Beleza? Boa sorte.